Olá pessoal, aqui é o professor Christopher e neste quinto vídeo tutorial de tratamento de imagem vamos trabalhar com mais um exercício sobre técnicas de seleção no Photoshop, além de alguns ajustes em modos de mesclagem da camada e também edições na máscara de recorte. Contudo, antes de começarmos o exercício no Photoshop, vamos dar uma olhada em algumas características das curvas vetoriais no Illustrator e em como gerá-las usando a Pen Tool. Vamos para esse outro programa, porque lá conseguimos visualizar com mais detalhes as curvas e também temos ferramentas mais precisas para essa edição, correto? Então, primeiramente vamos falar da anatomia das curvas de Bézier. Essas curvas recebem esse nome porque foram desenvolvidas matematicamente por um engenheiro francês chamado Pierre Bézier. Elas são definidas por alguns pontos básicos. Então, tendo essa curva que vemos aqui na tela, primeiro de tudo, ela é definida por pontos nos extremos, aqui e aqui. Esses pontos definem, então, onde a curva começa e onde a curva termina. Eles recebem os nomes de pontos de ancoragem ou então âncoras das curvas, certo? Além desses pontos, nós temos pontos que controlam a curvatura e a tensão dessa curva. São esses pontos aqui, em cinza. Eles recebem o nome de alças ou então pontos de controle. Então, se eu modificar a posição dessas alças, eu vou modificar também a minha curva, entretanto, sem alterar onde ela começa e onde ela termina. Tudo bem? Além disso, nós podemos falar sobre os diferentes tipos de curvas vetoriais. Então, esses pontos que ficam nos extremos das curvas, que são pontos de ancoragem, recebem também o nome de pontos finais, ou no inglês, endpoints. Além desses pontos, aqui nós temos uma curva composta. Esses pontos que são pontos de ancoragem e que conectam uma curva à outra, podem receber nomes específicos também. Então, esse ponto aqui, em formato redondo, ele é um ponto de curva suave, porque ele conecta duas curvas que são tangentes entre si, então tendo esse aspecto de uma curva que flui suavemente entre uma e a outra. Por outro lado, temos esse outro ponto aqui representado por um quadrado, que define um vértice ou então uma região cúspide. Esse ponto aqui conecta duas curvas que são independentes entre si e que não fluem suavemente. Então, essas alças aqui, esta e esta, elas são independentes entre si. Se eu modificar uma, eu não mexo na outra. Ao contrário dessa curva suave, em que se eu modificar essa alça aqui, então mudar a posição dela para cima ou para baixo, eu automaticamente vou mexer nesta outra alça aqui, movendo-a para o outro lado. Então, se essa for para cima, essa vem para baixo. Então, essa explicação ela pode parecer meio confusa, por isso vamos ver como traçar essas curvas aqui no Illustrator usando a Pen Tool. Então, tendo como referência aquela primeira curva lá, que agora está no plano de fundo toda em cinza, como que a gente trabalha essa curva aqui com a Pen Tool do Illustrator? Então, eu vou só ajustar aqui as definições. E agora eu vou pegar a Pen Tool. Essa é uma ferramenta que eu encontro aqui na barra de ferramentas lateral do Illustrator. E tem esse ícone aqui, e que eu posso acessá-la também pela letra P do meu teclado. Então, para começar a traçar uma curva vetorial com a Pen Tool, eu vou clicar primeiro no ponto que eu quero como um ponto de ancoragem e arrastar o meu cursor do mouse até o ponto que vai ser a alça da minha curva. Dessa maneira, clico aqui no ponto de ancoragem, arrasto até a próxima alça, certo? Então é isso que eu tenho. O próximo ponto vai ser mais um ponto de ancoragem.
Então, em vez de vir para cá, eu tenho que vir aqui para o extremo dessa minha curva, onde eu tenho um ponto de ancoragem. Vou clicar e arrastar, gerando o que seria o próximo ponto de ancoragem. Não esse ponto aqui, mas a versão espelhada dele para cá. Como assim? Vamos ver. Então, clico aqui e arrasto para gerar o ponto espelhado lá, que vai me dar aquele ponto ali na minha curva. Solto e tenho então uma curva exatamente como eu tinha pretendido a princípio, certo? Se eu quiser deixar essa curva aberta aqui no Illustrator, a única coisa que eu preciso fazer é apertar o ESC no meu teclado e pronto. Tenho a minha curva vetorial com aqueles pontos que já estavam pré-determinados. Para editar essa curva, eu tenho que pegar a ferramenta que é a seta branca aqui no menu lateral. Então, com ela selecionada, eu posso mudar a posição dos meus pontos de controle, ou das minhas alças, mudando, portanto, a tensão e a curvatura da minha curva, mas sem alterar esses pontos finais, esses pontos de ancoragem. Então vejam como a minha curva ela pode mudar bastante só alterando essas alavancas ou essas alças. Então, colocando-as na posição original, eu tenho aquela curva que eu pretendia a princípio, ou então mudando esses pontos eu posso ter diversos tipos de curva que eu posso imaginar. Tranquilo, pessoal? Mas então, como é que eu faço para trabalhar uma curva mais complexa como essa aqui? O procedimento é o mesmo, só que eu faço, na real, várias curvas em sequência umas das outras. Então essa aqui, a primeira, a gente já sabe como traçar. Vamos pegar a Pen Tool lá no Illustrator. Então, primeiro ponto aqui, o ponto de ancoragem. Clico nele e arrasto o cursor até o ponto de controle ou a alça da curva. Agora eu vou para a próxima região onde eu tenho um ponto de ancoragem. Clico onde eu preciso ter esse ponto de ancoragem e arrasto até a próxima alça. Então tem essa curva aqui já definida e o ponto aqui espelhado a ela. Tudo bem? Vou para o meu próximo ponto de ancoragem, clico e arrasto. Então, buscando gerar aquele ponto espelhado lá para me dar esse ponto de ancoragem ali, certo? E agora, se eu clicar aqui e arrastar, eu vou ter um problema, porque esse ponto de controle da curva, essa minha alça, ela não está na posição onde ela deveria estar. Como é que eu faço para mexer aqui, ajustar um ponto da curva, uma alça, enquanto eu a desenho? Eu tenho duas opções. A primeira delas é apertar a tecla Ctrl e mexer na curva, que daí eu tenho acesso a essa ferramenta que é a seta branca. Só que se eu fizer isso, eu vou mexer o outro ponto lá. E não é isso que eu quero. Então, para mexer os pontos de forma independente, ou seja, desvincular essa alça aqui dessa outra, o que eu preciso fazer é apertar o Alt no meu teclado e aí sim mexer com essa alça. De modo que agora ela é independente daquela anterior. Trago-a para a posição que ela deve ocupar e agora sim posso vir para o próximo ponto de ancoragem da minha curva. Clico, arrasto e busco gerar lá o ponto na posição onde ele deveria estar. Tudo bem, pessoal? Então, digamos que durante o processo eu tivesse errado a posição do ponto, tivesse colocado aqui. É só apertar o Ctrl, clicar na minha alça e trazê-la para a posição correta. Tudo bem? Se eu quiser fechar a minha curva agora no Illustrator, eu só preciso vir aqui até o ponto inicial dela e clicar. Pronto, esse é o resultado que eu tenho. Mas se eu não quiser
essa finalização aqui, essa curva, quiser fazer uma curva diferente, o que eu preciso é simplesmente apertar o Alt, então novamente o Alt, para que eu mexa esse ponto aqui sem influir nesse outro aqui, certo? Então se eu quiser simular uma reta, alguma coisa assim, ou uma curva mais suave, ou enfim, uma curva não tão estranha nessa região aqui, mas que ela gere um vértice, é só eu fazer isso. E tenho a minha forma fechada a partir das curvas definidas pela Pentool. Tranquilo? Esse é o mesmo princípio da Pentool que eu tenho no Photoshop, então essa ferramenta lá funciona de forma muito similar, e é isso que a gente vai ver no próximo exercício. Então qual que é o exercício que a gente tem lá na proposta 5? Vamos dar uma olhada nas imagens de referência. Então tem essas duas imagens aqui. Primeiro, esse vaso de flores com um copo de vinho à frente. A segunda imagem é um padrão de motivos botânicos. E por fim, o resultado pretendido é esse. Eu tenho que aplicar aquela padronagem no meu vaso e tentar deixá-lo da forma mais real possível, mas sem me preocupar com o realismo fotográfico. Tudo bem? As especificações desse exercício pedem que o formato final da imagem tenha 1000 por 900 pixels e que ele seja salvo no formato JPEG com uma compressão 10. Tudo bem? Então vamos começar a trabalhar isso lá no Photoshop. Primeiro de tudo, essa seleção que eu vou fazer aqui com a Pentool, ela vai funcionar em dois momentos distintos. Primeiro deles, eu vou selecionar o vaso, que é essa linha vermelha que eu tenho aqui. Então vou criar uma forma a partir de uma curva vetorial com a Pentool para buscar o melhor contorno possível do vaso. E depois eu vou selecionar aqui essa região das folhas para fazer então uma seleção mista aqui, pegando só essa parte do vaso que aparece por baixo das folhas. Um detalhe importante de a gente notar, vou dar um zoom aqui, é que o vaso ele tem essa região aqui que gera um vértice e ele continua e aparece um pedaço bem pequeno aqui por baixo das folhas, certo? Então eu tenho que prever isso a hora que eu for criar o meu vetor. Então eu tenho lá o vetor do vaso, o vetor das folhas, e com isso eu consigo fazer uma seleção. Mas como é que isso vai funcionar? Então vamos pegar lá a imagem original do vaso e começar a traçar a nossa curva vetorial com a Pentool. Primeiro de tudo, nós vamos ser apresentados a um novo conceito aqui no Photoshop, que é o conceito de demarcadores, ou em inglês, paths. Na minha interface, a aba Paths está junto aqui com Layers. Então é só clicar aqui que eu consigo ver se tiver algum demarcador no meu arquivo. No caso, eu não tenho nenhum. Mas para criar um novo, eu só preciso vir aqui no botão que é igual ao de criar uma nova camada. Então eu gero um novo path ou um novo demarcador. Se na interface de vocês não tiver essa aba Paths aqui, basta vocês irem ao menu superior Window, ou então Janela, e selecionar Paths ou Demarcadores, que daí vai abrir essa aba aqui, tudo bem? Então, nos Paths, eu posso inserir objetos vetoriais dentro do meu arquivo PSD para trabalhá-los no Photoshop. Como aqui eu vou ter dois demarcadores, né, duas formas vetoriais, então eu vou fazer um para o vaso e um para as folhas. De modo similar ao que eu tenho com layers, aqui eu vou dar um nome para eles. Então um duplo clique e colocar um nome que para mim seja fácil de identificar. No caso, como eu vou começar vetorizando a forma do vaso, eu vou dar um nome aqui para esse path de vaso. Então vamos começar a vetorização. Vou aumentar um pouco o zoom aqui, para que eu consiga ver melhor os detalhes da minha imagem. E agora sim, selecionar a Pentool na barra de ferramentas lateral do Photoshop e começar a traçar a curva.
Então eu tenho aqui a Pen Tool. Da mesma forma que no Illustrator, eu consigo acessá-la pelo atalho de teclado, que é a letra P. Certo? Então eu venho aqui, clico no primeiro ponto de ancoragem e arrasto até o que seria a alça da minha curva. Venho para o próximo ponto de ancoragem, clico e arrasto até gerar a próxima alça da minha curva. Como eu não consegui alças que definem muito bem o contorno, eu vou apertar a tecla Ctrl, clicar na alça e aí ajustá-la até ficar o mais próximo possível do contorno do vaso. Um detalhe importante que vale a pena notar na definição dessa curva é que eu busquei definir essas alças ocupando mais ou menos 1/3 da extensão da curva. Então eu tenho aqui 1/3 para essa alça, 1/3 para essa outra alça e 1/3 aqui também para essa região vazia entre elas. Busquem sempre fazer as curvas de vocês assim, porque elas tendem a ficar mais balanceadas. Nem todas as curvas vão seguir essa regra de 1/3, 1/3, 1/3. Mas mesmo assim, mesmo que vocês precisem fazer uma curva que não siga essa regra, ela é um bom ponto de partida para vocês. Tudo bem? Então agora vamos para o próximo ponto de ancoragem, que vai ser aqui embaixo. Continuando então o desenho do meu vaso, mais ou menos aqui. Uma vez definida a posição em que o meu ponto de ancoragem defina a curva próxima do desenho do vaso, eu solto o cursor e agora eu vou editar o próximo ponto. Antes de fazer o próximo ponto, eu vou mexer aqui nessa alça para que ela não crie uma curva muito esquisita lá no próximo ponto de ancoragem. Então eu vou clicar com o Ctrl aqui de novo e venho modificando então a minha alça. Mais ou menos aqui. E agora eu venho para esse ponto que define a região inferior do meu vaso. Clico, arrasto, gerando então a próxima alavanca. Vejam como aqui ela não segue aquela regra dos terços, né? Mas ainda assim eu tenho um equilíbrio entre essas alças, definindo essa região do vaso. Então aqui para o próximo eu vou apertar também o Ctrl e diminuir um pouco aqui. E agora eu venho para o próximo ponto de ancoragem, clico, arrasto, até ter mais ou menos o desenho do vaso bem delineado com essa curva vetorial. E agora defini o próximo ponto de ancoragem, clico, arrasto. Qual que é o detalhe aqui? Eu preciso equilibrar esses pontos. Então, novamente, aperto o Ctrl, clico sobre a minha alça e aí a ajusto. Vejam como, mexendo aqui, eu mexo naquela alça de baixo. Então eu tenho que tomar bastante cuidado com esse posicionamento dos pontos e a forma como eu equilibro as minhas alças. Mesma coisa com essa alça superior. E vou ajustando de modo a ter um contorno mais preciso possível do vaso aqui na fotografia. Certo? E agora vamos para o próximo ponto de ancoragem aqui em cima. Então clico, arrasto e agora eu vou editar. No caso, eu achei que esse ponto aqui não ficou na posição mais adequada possível. O que eu posso fazer? Para mudar a posição desse ponto, eu posso apertar o Ctrl no teclado e movimentá-lo livremente. Certo? Eu vou colocar mais ou menos aqui, corrigindo levemente essa posição. E agora, modificar as alças também. Aperto o Ctrl, clico, arrasto, de modo que eu tenha o desenho mais próximo possível do vaso ali na fotografia. Tentando seguir aquela regra de 1/3, 1/3, 1/3, mas tendo em mente que nem sempre as minhas curvas vão seguir essa regra. Certo, pessoal? Então agora eu venho aqui para cima, eu preciso fazer essa curva aqui do vaso, essa curva abrupta. Qual que é o detalhe? Se eu clicar e arrastar, essa minha curva aqui,
não vai ficar bem definida para fazer aquele vértice que eu preciso ter nessa região. Então como é que eu faço isso? Eu aperto o Alt no meu teclado e venho aqui em cima da minha alça, clico e arrasto, de modo que agora ela fique independente dessa alça anterior, certo? Então agora eu vou corrigindo os pontos com o Ctrl apertado no meu teclado, de modo que eu tenha o desenho mais preciso possível, seguindo a fotografia do vaso. Ok? Digamos que aqui está adequado, então o que eu preciso fazer agora é fechar essa minha forma. Para fechá-la, eu vou deixar esse ponto aqui como um vértice, então vou alterá-lo para cá, porque eu não preciso fazer uma curva muito precisa nessa região, é só para fechar o vaso. Né? Essa região do vaso aqui, o que seria o contorno dele mesmo, não está visível na fotografia, então eu não preciso me preocupar muito com isso. Então eu vou pegar um ponto aqui, e agora eu vou fechá-lo, certo? Tem esse resultado meio estranho, mas isso vai ser coberto pelo path das minhas folhas. Então é isso que eu preciso ter aqui. Um path definindo o contorno do meu vaso. Então tem essa curva vetorial, a partir da qual eu consigo trabalhar, então, uma seleção para essa região, certo? Vou fazer um procedimento bastante similar aqui para vetorizar as folhas, e o resultado que eu vou ter é esse aqui então. O path do vaso, o path das folhas, aqui definidos, gerando as curvas vetoriais no meu arquivo PSD. Vou tirar essa visualização, e aqui a gente consegue ver. Então, se eu selecionar o path do vaso, ele mostra essa curva vetorial. Se eu selecionar o path das plantas, mostra esta outra curva vetorial aqui. E agora, para gerar uma seleção nessa região, o que eu preciso fazer então é clicar com o botão direito em cada um dos paths e convertê-los em seleção. Vamos começar selecionando o vaso aqui, então clico com o botão direito sobre o nome do path e venho em criar seleção ou então make selection. Aqui nessas seleções eu deixo o feather radius como 0 e só crio uma nova seleção. Então agora, a partir daquele path do vaso, tem uma seleção exatamente seguindo então aquele contorno. O que eu preciso fazer agora é remover essa região aqui das folhas da seleção do meu vaso, certo? Então foi para isso que eu fiz o outro path das plantas. Para fazer isso, então remover essa região da seleção, eu vou clicar com o botão direito no path das plantas, selecionar a mesma opção Make Selection, e agora eu vou manter essas opções aqui de Feather Radius, Anti-Alias, e agora, em operação, ou Operation, eu vou aqui subtrair da minha seleção, ou Subtract from Selection. E o resultado que eu vou ter é essa seleção aqui, definindo então a parte do vaso que está visível por baixo das folhas. Tudo bem? E é com essa seleção aqui que eu vou gerar uma máscara de recorte e inserir a padronagem sobre o meu vaso. Mas como eu não tenho ainda a padronagem definida nesse arquivo, eu não passei aquele layer para cá, para não perder essa seleção que eu fiz, eu vou salvá-la. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui para o menu superior, Select, e escolho a opção Save Selection ou Salvar Seleção. Aqui eu vou criar, então, nesse documento, um novo canal, e aqui definir um nome. Como é o meu vaso, eu vou colocar vaso aparente, alguma coisa desse tipo, e vou dar um OK. Agora a minha seleção está salva. Eu vou só tirar a seleção, então Select e Deselect, ou então Ctrl D, ficar sem nenhuma seleção,
E agora eu vou trazer a padronagem para cá. Então volto lá para a aba que tem o arquivo da padronagem. Aqui aba Layers, clico com o botão direito no background e levo lá, então Duplicate Layer, para o meu arquivo que tem a seleção já pronta, certo? Aqui eu posso escolher um nome para esse layer, posso colocá-lo, por exemplo, como padronagem lá, só dou um OK, e agora eu vou lá, a padronagem foi inserida nesse arquivo. O que eu preciso fazer agora é adequar o tamanho dessa padronagem, o tamanho, bem como a posição, para que ela fique sobrepondo o vaso, e usar então aquela seleção como uma máscara de camada. Antes de fazer qualquer ajuste aqui, qualquer modificação de tamanho, de posição, né, redimensionar, girar, o que eu vou fazer é converter essa padronagem para objeto inteligente. Então clico com o botão direito e escolho a opção Convert to Smart Object, ou converter em objeto inteligente. Pronto, agora sim eu consigo redimensioná-la. Só que como ela está com esse fundo branco opaco, eu não consigo ver muito bem a relação entre essa imagem aqui da padronagem e a imagem inferior do vaso. Para isso, eu vou mudar aquilo que nós chamamos de modo de mesclagem da camada, que é mais ou menos como se fosse o tipo de transparência que ela estabelece com as outras camadas. Então, para isso, eu venho aqui nesse menu de Layers, nessa parte superior, onde eu tenho aqui o padrão normal, e vou escolher Multiply ou multiplicação. O que esse modo de mesclagem vai fazer é colocar essa minha camada como uma transparência que sobrepõe as cores das camadas inferiores. Então eu vou ter, na verdade, uma multiplicação de cores. Eu vou ter esse verde aqui misturando, sobrepondo com essa cor aqui da padronagem. Mais ou menos como se elas fossem impressas numa transparência, assim, e eu colocasse uma sobre a outra. Tudo bem? Agora eu consigo, então, ver a relação entre essa camada e as camadas inferiores. No caso, a camada inferior que eu tenho aqui do background. Eu vou excluir essas duas camadas que eu tinha aqui de plantas e vaso, porque elas só serviam como uma demonstração para vocês lá dos paths. Tudo bem? Então agora, para mudar essa padronagem aqui, eu vou usar o Free Transform, ou transformação livre. Lembram lá? Então, editar ou edit, transformação livre ou Free Transform, ou ainda Ctrl T no meu teclado. Agora sim eu consigo diminuir, girar e colocar essa imagem numa posição em que ela cubra o meu vaso. Definida a transformação que eu acho que está adequada, eu só aperto o Enter para fixar e tenho aqui, portanto, essa camada já ajustada. O que eu preciso fazer na sequência é resgatar aquela minha seleção que eu tinha feito com os paths para definir uma máscara de recorte para esse layer da padronagem. Então eu vou lá de novo para o menu superior Select e escolho a opção Load Selection ou Carregar Seleção. Aqui eu escolho pelo nome que eu tinha definido a princípio, então o vaso aparente lá, dou um OK e tenho essa seleção. Agora já sabemos como fazer uma máscara de recorte. Eu venho aqui embaixo, neste ícone aqui, e apenas clico nele. Portanto, tenho definida a minha máscara. Para conseguir um efeito melhor agora, de transparência aqui, de modo a simular melhor que essa textura está aplicada no meu vaso, eu posso fazer alguns ajustes adicionais. O primeiro deles é mudar a opacidade dessa camada, porque como essa textura está muito forte aplicada sobre o vaso, ela fica com um aspecto muito artificial. Então, mudando a opacidade aqui, eu posso colocar em torno de 70%,
ela já não parece algo tão intrusivo na imagem. Outra coisa que eu posso fazer é buscar deixar as bordas desse recorte aqui um pouco mais suaves. Lembram como é que eu fiz isso aqui lá no exercício anterior que tinha o banco? Então eu seleciono a miniatura da minha máscara de recorte, venho para o painel de propriedades. Se ele não estiver aqui, vocês encontram em Window Properties, ou então Janela e Propriedades. E eu mudo esse ajuste aqui que é o Feather, ou então a difusão. Vou colocar algo em torno de uns 2 pixels. Vejo se está adequado ou se eu diminuo. Vamos tentar com 1 pixel, ver como é que fica. É um pouco melhor. Então vamos tentar 1.5 pixel. Aqui já aparece um ajuste mais interessante para essa nossa imagem. Então deixo aqui. E a próxima coisa que eu posso fazer é buscar simular um pouco melhor essa questão da luz e da sombra, principalmente da luz incidindo nessas regiões do meu vaso. Então, para fazer isso, eu venho aqui na miniatura da minha máscara de camada, vou pegar a ferramenta pincel, então aqui Brush Tool, que vocês acessam no teclado também pela tecla B, e agora eu vou ajustar o tamanho desse pincel. Está com 150 pixels, então está nesse tamanho aqui. Está mais ou menos adequado, se eu quiser eu posso aumentar um pouquinho. Então, algo em torno de uns 180 pixels mais ou menos. Certo? E agora eu vou escolher a cor preta. Por que a cor preta, professor? Vamos dar uma olhada aqui nessa máscara de camada. Lembra como é que eu faço isso? Aperto o Alt no meu teclado e clico na miniatura. Então, novamente, como é que funciona uma máscara de camada? Todas essas regiões pretas aqui são as áreas que ficarão ocultas na minha imagem, enquanto as áreas em branco são aquelas que ficarão aparentes. Voltando para a imagem, só clicar aqui na miniatura dela, o que eu quero? Eu quero deixar a minha textura menos aparente nessas regiões que tem o brilho. Então, se eu fizer isso aqui, apagar levemente a textura aqui e aqui, por exemplo, eu consigo um resultado que parece que tem um pouco de luz incidindo aqui. Então, como é que eu vou fazer isso? Clico na miniatura da minha máscara, venho com o pincel na cor preta, e aqui mais um detalhe. A opacidade do meu pincel ela tem que ser reduzida. Eu vou colocar algo em torno de 20%, porque senão eu vou apagar demais. Se eu apagar demais, o meu efeito vai ficar pobre. Então, venho aqui clicando algumas vezes. Então, simulando essa luz incidindo nessas regiões do vaso. E agora eu consigo, então, uma simulação que, embora não seja perfeita para o meu vaso, já começa a dar um pouco mais de realismo aqui para a aplicação dessa textura aqui. Tranquilo, pessoal? A parte de tratamento de imagem para esse exercício se encerra aqui. Entretanto, o que nós temos que fazer? Temos que atender aquelas especificações do exercício, lembram? Vamos dar uma olhada lá no resultado pretendido. Então, eu posso ver que essa minha imagem final ela é quase quadrada, então ela tem bem menos extensão aqui nas laterais do que a minha imagem original. E qual que é esse tamanho que ela tem que ter? É de 1000 por 900 pixels. Vamos dar uma olhada no tamanho dessa minha imagem original. Como é que eu faço isso? Tamanho da imagem, aqui em Image e Image Size, ou Ctrl Alt I. E agora eu posso ver, então, o tamanho dela. Ela está com 1920 por 1285. O que eu vou fazer? Tenho que redimensionar essa minha imagem. Só que tem um detalhe. Antes de redimensioná-la, eu tenho que convertê-la num objeto inteligente. Então, vou pegar essas duas camadas aqui. Então, clico nessa. E depois, com o Ctrl apertado, clico nessa outra. E agora,
clico com o botão direito sobre o nome de qualquer uma dessas duas camadas e escolho a opção Convert to Smart Object. Então agora eu tenho um objeto inteligente que traz aquelas duas camadas e eu posso redimensionar e cortar a minha imagem sem nenhum problema. Então vamos lá para o tamanho da imagem, Ctrl Alt e I, e agora eu posso redefinir. Então eu tenho 1000 por 900. Se eu colocar 1000 aqui na largura, a altura que eu tenho da imagem redimensionada é de 669. Então está menor do que eu preciso ter. Vamos redimensionar aqui a altura para 900, e agora nós vemos que a largura fica com 1345 pixels. Então eu vou usar esse parâmetro aqui para altura, e na sequência eu vou recortar uma região das laterais no tamanho da tela de pintura, certo? Então, OK nessa caixa. E vamos para a próxima opção, que é Canvas Size, ou tamanho da tela de pintura. Onde é que eu acho isso? Em Imagem ou Image e tamanho da tela de pintura ou Canvas Size. Como alternativa, posso usar o atalho de teclado Ctrl Alt e C. Lembram dessa caixa? Aqui eu vou mudar então a unidade de medida para pixels, e aqui eu consigo reamostrar a minha imagem. Eu tenho que ter 1000 de largura, então eu vou colocar 1000 pixels aqui. E nesse caso eu não quero cortar nenhuma região específica da minha imagem. Portanto, eu vou manter esse quadrado dessa forma, que ele vai cortar metade dos pixels à direita e metade dos pixels à esquerda. Dou um OK, continuar, e esse é o resultado que eu tenho. Vamos dar uma olhada lá no Ctrl Alt I, Image Size de novo, só para garantir. Então, 1000 por 900 pixels. Estou com o tamanho que eu preciso para a imagem final. E agora, tudo que eu preciso fazer é simplesmente salvar o arquivo. Então, vou lá em File, Save As, ou Arquivo, Salvar Como, ou ainda o atalho Shift, Ctrl e S. Escolho a pasta onde eu quero salvar o meu arquivo. Coloco o nome que eu julgar mais adequado e que eu consigo entender que esse é o resultado do exercício 5. E agora aqui na lista de formatos eu vou escolher então o JPEG. Dou um OK e escolho o nível de compactação. O exercício pede 10, eu vou manter como 10 aqui, só dar um OK. Tranquilo, pessoal? Então esse foi o exercício 5, espero que tenha sido útil para vocês e encontro vocês no próximo. Até mais!